Aqui, João Magalhães e Eliezer Rodrigues, para a gente fechar o Jornal Dia News de hoje. Tem um flagra do garoto, do Jailson? Se tiver, só confirma aí. Tem ou não tem? Põe na tela aí, vamos lá. Okay. Vamos lá, põe na tela. O flagra do Jailson. Bora, Marcelo, cadê a música? Marcelo, o ano começou, tá até a rosinha aí, ó. Ó, até a cor ajuda, né? Aí você tem uma panorâmica aí de vários vereadores, presidente da Câmara, Enzo Samuel, o vereador Dudu, o vereador Luiz Lobão, o vereador Marquinhos Costa, o vereador Luiz Sampaio. Agora você pode trazer aqui pro nosso estúdio e dividir a foto lá, a outra foto, quando o João falar com o Eliezer. Bom, essa foto aí, o que eu posso dizer, vocês aqui cobrem a Câmara todo dia, começando com o Eliezer Rodrigues. Aliás, aí está um clima de muita festa, um clima festivo, né? Tem algum motivo especial para tantos sorrisos? Eu acredito que o encerramento do ano legislativo anterior, o fato de terem limpado a pauta, encerrado as votações, do orçamento e de outros projetos importantes para a cidade, Douglas. E assim, entre eles, entre os vereadores, independentemente de circunstância política, eles alimentam esse clima de companheirismo, de colaboratividade, de união, sempre estão conversando, unidos, planejando o que vão fazer no Legislativo Municipal, independentemente de lado. É claro, as discordâncias em algum momento podem acontecer, as divergências são naturais, mas no trato pessoal, em regra, são amigos, são ligados, conversam, se escutam, trocam experiências e é assim que a política acontece. Às vezes, o cidadão não consegue entender essa diferença no relacionamento. De repente, vem dois parlamentares se confrontando num debate, na tribuna, numa sessão, e depois vê aqueles mesmos dois parlamentares se abraçando, sorrindo, em clima de união. É porque realmente a diferença é essa. Eles sabem separar as discordâncias do relacionamento pessoal. O relacionamento pessoal dificilmente é afetado. É claro, em algum momento acontece sim o rompimento de laços pessoais, mas em regra se trabalha no campo da política de uma forma sem abalar aquilo que é do trato pessoal. Aliás, nós temos uma amostra, como disse muito bem o Eliezer, uma amostra, uma pequena amostra, de várias tendências na Câmara, oposição, situação, todo mundo junto. Isso tem que ser, quer dizer, você tem divergência política, você tem caminhos que são escolhidos, mas ninguém tem que ser e nem deve ser inimigo. Na hora do entendimento, todos caminham na mesma direção, na hora da divergência, claro, em direções opostas. Mas eu acho que aí mora o problema, né? E a gente muitas vezes cai nessa armadilha de pensar o seguinte, mas aí, ó, às vezes discutem lá no plenário da Câmara, às vezes discutem lá na tribuna, e os dois conversando e sorrindo. Não, mas tem que ser assim. Porque quando a gente se posiciona contra isso, o que é o contrário disso? É a briga, a polarização, é levar para fora do ambiente político o que acontece no ambiente político. Então a gente tem que pensar exatamente isso. Todo mundo tem direito a ter suas opiniões, mas essas opiniões não podem ser, nem em relação à classe política, mas e principalmente em relação às pessoas, motivo de discórdia, João. Porque não apenas porque a gente está começando, obviamente, um ano novo, mas também é um ano eleitoral, e a gente sabe que nas campanhas eleitorais normalmente, naturalmente, uma elevação do tom nas críticas políticas. A gente sabe, inclusive, que as eleições municipais têm um clima mais quente, principalmente em cidades pequenas. Isso também faz parte, inclusive, da cultura política local, mas, em momento algum, isso deve servir, né, como base para, de fato, que se haja conflitos pessoais. Pelo contrário, a política é exatamente essa arte de dialogar com todo mundo, de tentar solucionar os problemas de forma pacífica, discussão política naquele momento ali em que se discute os problemas da cidade. Passando isso, todo mundo, obviamente, deve nutrir admiração pelo outro, essas relações de amizade. A gente viu, por exemplo, nas eleições de 2022, um ambiente bastante pesado em todo o país, no que diz respeito às relações pessoais provocadas, né, pelo ambiente político, e claro que a gente
gente quer para 2024, que é um ano eleitoral, ao ano das eleições municipais, que as discussões sempre foquem nessa questão das propostas, na questão dos programas que serão apresentados à população e que, em momento algum, as relações pessoais sejam, de certa forma, contaminadas pelo que há de pior na política, que seria exatamente esse tom mais ácido, né, por que não dizer da própria violência, que muitas vezes está presente em campanhas eleitorais. Então, essa imagem do Jailson Soares realmente traz uma mensagem de que é possível e que, na verdade, é necessário e obrigatório que a gente tenha correntes políticas divergentes que se relacionem muito bem e que estejam prontas, né, para discutir qualquer tipo de assunto dentro de um tom educado, dentro de um tom harmonioso, até porque assim certamente é muito mais fácil se alcançar as soluções para os problemas que a população vivencia nas cidades. Bom, discutindo essa postura necessária para a prática da boa política, vamos agora entrar em alguns pontos específicos sobre formação de chapas. Já falamos, inclusive, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao ex-prefeito Floriano Joel Rodrigues. Não pode ser o vice de Silvio Mendes, porque cai no enquadramento ali no prefeito itinerante, né? Já discutimos isso. Um outro fato é que o ex-vereador de Teresina, Paulo Roberto da Iluminação, ex-prefeito de Monsenhor Gil, conversou com nossa equipe sobre a formação da chapa do PRTB em Teresina. Aí também tem uma confusãozinha aí, que tem o Tony Zé Lira e outros aí que não querem chapão. Não se sabe, olha, onde é que me enquadro aqui? Não posso ir para chapinha, não quero ir para chapão. Aí teve aquele entrevero, digamos assim, com o Capitão Roberval, o vereador Capitão Roberval, em relação à chapa do Democracia Cristã, não é isso? Acho que é Democracia Cristã, correto, né? Correto. Isso. Então, Antônio José Lira e Paulo Roberto da Iluminação disseram, não, vamos aqui pelo PRTB. Convidaram outras pessoas e a chapa da informação, a chapa proporcional ligada ao Palácio da Cidade, e você vai acompanhar o que ele disse agora. A expectativa é a melhor possível, né? Nós temos uma conversação com o nosso amigo Antônio José Lira, de Ferreira, foi um vereador junto na casa, com o nosso amigo Carlos Ribeiro, excelente nome. E assim são vários, a Liliberte, que é uma bioquímica, a Ana, que é uma liderança comunitária, o Bruno, que é da Estrança, e está vindo mais 5 pessoas, que nós não vamos detalhar nomes agora, mas são pessoas que têm um perfil muito importante para que possa ser bem avaliado pela nossa população, pessoas que podem trabalhar de forma unida, de forma que a gente possa viabilizar. Hoje, com essas pessoas que estão chegando, nós com certeza teremos já um. Mas o objetivo são 2 ou 3. Nós vamos ter tempo suficiente até o mês de março para que a gente possa trabalhar essa situação. Então, o mais importante é a confiança, é a credibilidade, é a responsabilidade para fazer com que a gente possa atrair mais pessoas para um grupo de pessoas que representa trabalho e é o mais importante para a nossa cidade. Rodrigues, vamos aqui partir para a questão prática e projetar os possíveis resultados reais dessa chapa. Temos nomes importantes, Paulo Roberto da Iluminação, o vereador Antônio Zé Lira, outros nomes também. Uma chapa que tem um potencial de eleger realmente 1 ou 2 parlamentares, né? Sim, deve ter o superintendente da S-Trans, Bruno Pessoa, e o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Ferreira. Vereador, pai do Vinícius Ferreira, atual vereador. Seriam aí pai e filho. Falando nisso, como é que vai ser essa concorrência em casa, hein, aliás? Grande. Divisão de bases realmente profunda. Pai contra filho em uma eleição proporcional aqui em Teresina. A perspectiva é essa, já que o ex-vereador Ferreira está encaminhado para ingressar nessa chapa, exatamente para disputar novamente a eleição para vereador de Teresina. Enquanto isso, o seu filho, que está no mandato atualmente, Vinícius Ferreira, é filiado ao PSD, é presidente do Diretório Municipal, pré-candidato à reeleição também. Então vai ser realmente uma disputa que vai começar em casa, para depois ir para o meio externo, para fora, para além, e saber realmente como é que vai ficar essa divisão de bases, de militância nesse processo. Tá aí a opinião do Elias em relação ao PRTB. Agora vem cá, João Magalhães, me conte uma coisa. O Elias também deve ter ouvido falar, eu ouvi nos bastidores,
um certo envolvimento do ex-senador João Vicente Claudino com o PRTB, que ele teria ali alguma ingerência no PRTB, estaria ajudando o PRTB. Tem uma ligação muito estreita do ex-vereador Paulo Roberto da Iluminação com o ex-senador João Vicente Claudino. Tem ou não tem dedo do ex-senador João Vicente Claudino no PRTB na capital? Você falou a senha, né, Douglas? Paulo Roberto da Iluminação, de fato, em toda a sua carreira política e até a sua relação pessoal, sempre foi muito próxima do ex-senador João Vicente Claudino. Então, de fato, inclusive, o fato ali de Paulo Roberto da Iluminação ser um dos articuladores dessa chapa do PRTB, obviamente que confirma aí a tese de que o empresário João Vicente Claudino não é que vai se envolver diretamente no fortalecimento da sigla. Mais uma vez procurado, tem participado como uma espécie de consultor, de conselheiro desse grupo. Como você disse, ele é de fato um homem muito ligado aí ao ex-prefeito de Monsenhor Gil e ex-vereador Paulo Roberto da Iluminação, o que confirma também um pouco daquela tese, né, da postura do empresário João Vicente Claudino, de ter uma capacidade de diálogo com todo mundo, né, com o pé em um partido, mas também não se esquiva de conversar e de certa forma, tentar dialogar e se aproximar de outros grupos no campo político. Essa tese ela é confirmada sim. Inclusive, Paulo Roberto da Iluminação é, de fato, o grande nome, vamos dizer assim, da articulação do PRTB, que hoje integra aí a base do prefeito Dr. Pessoa.